Shalom, meus irmãos, bom dia. Que a paz de Cristo esteja sobre nossa vida e que a Virgem Maria esteja sempre intercedendo por cada um de nós nessa manhã de sexta-feira, essa manhã que nos é dada por Deus, e que nós sejamos sempre abertos à sua graça, que nós possamos buscar o seu caminho, buscar trilhar seu caminho. Sejamos reflexo dele na caminhada para as pessoas. Antes de começarmos a nossa reflexão de hoje, nossa leitura, hoje eu quero conversar, primeiro pedir desculpa quarta-feira, que nós pela manhã não pude fazer, né? Deu um probleminha. E à noite também ocorreu outro problema quando nós começamos a transmissão e teve um probleminha técnico que cortou, a live ficou travando e cortou, caiu. E no finalzinho eu consegui fazer um pequeno live, mas já procuramos resolver esse problema técnico. Quarta-feira, se Deus quiser, estaremos fazendo nossa transmissão à noite também. A transmissão com o Grupo Água Viva e da comunidade Manaim também, né, da qual fazemos parte, né? E é justamente sobre a comunidade de Manaim, né, que quero conversar um pouco, né? Como nós já falamos na live, nós fazemos uma caminhada, né? Nós somos acompanhados pela comunidade de Manaim. E eu quero apresentar a vocês o caderno de oração. Isso aqui, ó. Minha alma tem sede de ti. É um caminho de formação que fazemos. Só que esse caderno de oração é um caderno com livro. Esse daqui é do livro dos Salmos. Isso aqui nos ajuda na nossa oração diária. E nós fazemos, né? Todos os dias, um momento de oração, fazemos um momento de reflexão. E esse caderno vem nos ajudando, né? Quem quiser esse caderno, se quiser fazer, não é só para quem faz o caminho na Manaim. Esse caderno é para qualquer pessoa que queira intensificar suas orações, né? Meditar, né? Ele tem uma pequena apresentação aqui, falando dos salmos, do livro, contando a história, como fazer, né? E logo depois vem aqui, né? Passo a passo, o dia da oração, como fazer, né? Não sei se dá para vocês verem aí. Aqui vem o passo a passo. E eu vou ler aqui para vocês como é que se faz, né? O passo a passo, só para vocês terem uma noção do caderno de oração. Primeiro dia tem o tema, meditar na lei do dia e noite. Aí primeiro passo, colocar-se na presença de Deus. Segundo passo, invocar o Espírito Santo, né? Você se coloca na presença de Deus, se entrega ali, invoca a presença do Espírito Santo com um cântico, com uma oração. Terceiro passo, louvar, agradecer, cantar e falar com o Senhor, né? Fazer um momento de oração com Deus. No quarto passo, você está aqui, lê a palavra de Deus. Como é o livro do Salmo, começa aqui, no Salmo 1. Aí você lê pelo menos umas 2 vezes. Lê com calma, com paciência. E depois, no quinto passo, você vai conversar com Deus sobre o Salmo. Você vai conversar com Ele sobre a palavra e vai entregando a Deus ali, pedindo para que Ele suscite um bom propósito dessa palavra no seu coração. E justamente por eu apresentar a vocês hoje esse caderno de oração, eu quero que vocês hoje possam abrir no Salmo 1. Antes disso, deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês.
esse aqui é o outro caderno de oração que nós fizemos. Então eu terminei, né? Terminei ontem esse caderno de oração também. Jesus, manso e humilde de coração. Também enviado por nós, né, do pessoal da comunidade Manaim. Mas como eu falei, quem quiser fazer, quem tiver esse desejo de fazer esse caderno de oração no seu dia a dia, se quiser, pode nos procurar que a gente providencia esse caderno, tira as xerox e vocês fazem esse momento de oração, né? E também vem com a introdução, igual esse outro. Tem a introdução falando do caderno de oração. Esse aqui meditamos o Evangelho de São Mateus, no capítulo de São Mateus, né? E o mesmo passo a passo. Primeiro dia, aí José, um homem justo, e a mesmo passo a passo, colocar-se na presença de Deus, invoque o Espírito Santo. Quer dizer, nos ajuda a meditarmos e fazer nossas orações. Então, se você tiver, né, essa vontade e quiser experimentar para fazer, né, no dia a dia a sua oração, para lhe ajudar na oração, pode nos procurar, né, que nós providenciaremos. Pode deixar um comentário aí e a gente vamos ver como imprimir, né, esse caderno para cada um de vocês. Vamos invocar, né, o Espírito Santo para que ele possa abrir nosso coração, a nossa mente, para nós podermos meditar o salmo de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém, Senhor. E no Salmo, né, começa, né? Feliz o homem que não vai às reuniões dos perversos, não frequenta o caminho dos pecadores e não participa da assembleia dos difamadores. Ao contrário, encontra o seu prazer na lei de Javé, e na sua lei medita dia e noite. Será como árvore plantada junto a um riacho, e que dá frutos no tempo devido. Sua folhagem não seca jamais. Encontrará sucesso em tudo que faz. Não são assim os perversos. Ao contrário, são como palha que o vento dispersa. Porque os perversos não ficarão em pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque Javé conhece o caminho do justo, mas o caminho do perverso perecerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o salmo de hoje, né, esse Salmo 1, ele tem uma mensagem muito bonita, né? Ele vem nos trazer uma mensagem logo de felicidade, né? Ele já vem nos dizendo, feliz o homem. E nós colocamos, né? Feliz o homem, feliz a mulher, feliz a criança, feliz a família que vai nas reuniões, que trilha o caminho do Senhor. Feliz as pessoas que buscam esse caminho. Os Salmos, o livro do Salmo, boa parte do livro do Salmo vem nos orientar e vem nos mostrar que as pessoas naquele tempo pediam para que Deus mostrasse os caminhos, que guiasse no caminho, que lhe orientasse
nesses caminhos, no caminho de Deus. E quando eles colocam caminho, era um caminho de seguir as leis de Deus, era um caminho de seguir os preceitos de Deus, de fazer aquilo que Deus suscitava para eles. Então esse caminho tinha algo mais forte na vida deles. Não era só em caminhar, em ir adiante, não. Era um caminho que levava às reuniões, era um caminho que eles trilhavam para louvar a Deus, né? Então ele coloca, né, que vai às reuniões, que participam ali das reuniões do justo e não das reuniões dos difamadores, dos pecadores. Então, quando nós estamos reunidos na presença de Deus, nós devemos pedir a Deus que Ele nos oriente. Por isso que é tão importante cada passo a passo que nós trilhamos do Senhor, cada passo que nós trilhamos nesse caminho do Senhor, né? Ele vai dizer aqui, né, no Salmo, no início, né, que não vai às reuniões do perverso, não frequenta o caminho dos pecadores e não participa da assembleia dos difamadores. Ao contrário, encontra seu prazer na lei de Javé e na sua lei medita dia e noite. Veja, nós devemos ter esse prazer, né, de estar a palavra de Deus, de estar ouvindo a palavra de Deus. Nós não podemos ficar incomodados ou inquietos quando paramos para ouvir a palavra de Deus. Quando vamos à missa, quando vamos a um grupo de oração, nós devemos estar felizes por estar ali. Nós devemos, nosso coração deve estar suscitando de alegria por estar na presença de Deus. E a cada momento do nosso dia nós devemos desejar ouvir a palavra de Deus. Então, quando ele coloca e medita sua lei dia e noite, devemos tirar sempre um tempinho, seja ela durante o dia, seja ela durante a noite, durante a tarde, um tempinho que nós tivermos para Deus, para que Deus possa agir em nossa vida. Veja, ele não pede que nós façamos isso todo o dia todo, não. Mas ele quer que nós separemos um tempinho da nossa vida, da nossa família para ele. Nós devemos ter esse prazer de meditar a palavra de Deus. E o que ele coloca é promessas em nossa vida. Quem busca meditar a palavra de Deus. Ele diz aqui: será como árvore plantada junto a um riacho, que dará fruto no tempo devido. Porque se nós estamos na presença de Deus, se nós estamos caminhando com Deus, nós estamos ali nesse caminho de Deus, nós estamos nos enchendo, nos abastecendo da sua graça, né? O Salmo 127 vem nos trazer isso, né? Feliz se temes o Senhor e anda em seus caminhos. Feliz se temes o Senhor e anda em seus caminhos. Então, quem é o caminho? Né? O caminho, o próprio Jesus vem dizer no Evangelho, se eu não me engano, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora me fugiu o Evangelho que ele fala isso, mas está lá, o evangelista diz, né, que o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Então nós só temos um caminho a seguir, que é Jesus. Ele é o caminho. Não há outro caminho. E o caminho é esse caminho, o caminho que pega a cruz, o caminho que caminha com ele, carregando essa cruz, né? Ele não diz que existem outros caminhos, né? Não existe mais de um caminho, senão ele teria dito: eu sou os caminhos. Não, ele diz: eu sou o caminho. Pronto, só existe um caminho. Então, nós devemos ter essa certeza em nosso coração.
que Ele é o caminho, o único caminho a ser seguido na nossa vida, né? Nós ouvimos, né, aí muitas vezes esses ditos popular, né? Todo caminho leva a Deus. Não é todo caminho que leva a Deus. Só um caminho leva a Deus, né? E esse caminho é Jesus. Nós devemos seguir esse caminho. Versículo 4. Não, continuando, versículo 3, né? Suas folhagens não secam jamais, e encontrará sucesso em tudo que faz, né? Isso é uma promessa de Deus, né? Nós encontraremos sucesso em tudo que faremos, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso grupo, né? Por que encontraremos sucesso? Porque nós estamos colocando tudo na presença de Deus, né? Então, versículo 4. Aí ele nos alerta: não são os perversos assim, ao contrário, são como palha que o vento dispersa, porque os perversos não ficarão em pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Veja que ele nos alerta, né? E nós devemos tomar esse alerta para a nossa vida, né? Nós devemos ter esse cuidado de não ir por esse caminho dos perversos, esse caminho de defamação, esse caminho de intriga, esse caminho de ódio. Isso é caminho que nos afasta cada vez mais de Deus. O caminho de Deus é o caminho da unidade, é o caminho da união, é o caminho do amor, é o caminho que nos une às pessoas e que cada vez mais nós queremos ver essa união entre as pessoas. É o caminho que nos dá prazer em fazer o bem. É o caminho que nos dá prazer em ajudar o próximo, né? Versículo 6. Porque Javé conhece o caminho do justo. Deus conhece o caminho do justo. Qual é o caminho do justo? Jesus. Então, o nosso caminho é esse. É o caminho que os santos trilharam, é o caminho que Nossa Senhora trilhou e que nos deixou esse caminho para seguir, né? Jesus trouxe e diz, vá por esse caminho. E nós devemos buscar esse caminho. Mas o caminho do perverso perecerá. Que nós possamos pedir sempre a intercessão dos santos para que nós possamos trilhar esse caminho. Para que nós possamos perseverar no caminho de Deus. No caminho que nos traz uma vida em abundância, um caminho que nos dará, né? Ele diz aqui, né? Nos trará sucesso, nos trará aquilo que Deus mais quer para a nossa vida, prazer em seguir esse caminho, prazer em seguir Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pois bem, pessoal, era isso que eu queria mostrar a vocês hoje, né? Esses livros, esses cadernos de oração, que você aí desejar, como eu coloquei, possa buscar esse caminho, né? E que nossa alma possa ter sempre essa sede de Deus. Agora, quero ler aqui, né, como de costume, a história do santo do dia, né? Os santos de hoje, né? Nós vamos ver a questão dos mártires hoje. Hoje nós temos, abrindo aqui, planos, né? O dia de Santo Inácio de Azevedo e os companheiros mártires. A história deles, né? 40 mártires portugueses e espanhóis, entre eles 2 padres, 24 estudantes e 14 irmãos auxiliares. Todos pertenciam à Companhia de Jesus. Inácio de Azevedo nasceu no Porto
em 1526. Aos 23 anos, já tinha entrado na Companhia de Jesus, ocupando vários serviços. Era ardoso pelas missões além das fronteiras. Foi quando o superior geral o enviou para o Brasil e, ao retornar, testemunhou a necessidade de mais missionários. Saíram, por isso, 3 naus missionários. Em uma delas estavam Inácio de Azevedo e os 39 companheiros. A nau foi interceptado por 5 navios de inimigos da fé católica que queriam a morte de todos. Por amor pela Igreja, ele aceitou o martírio, exortou e consolou seus filhos espirituais. Foi morto e lançado ao mar, e todos os outros foram martirizados, alcançando a coroa da glória na eternidade. Inácio e seus companheiros foram assassinados por serem católicos e missionários. Estamos no tempo de novas missões, e a começar na nossa casa. Ali é o primeiro lugar onde devemos testemunhar o amor de Cristo e, se preciso, sofrer por Ele. Veja que história de fé e de amor pela fé e pela Igreja, né? E, acima de tudo, por Cristo, por levar Cristo às pessoas. E como fala aqui no finalzinho, né? Hoje nós somos esses missionários. Primeiro devemos levar a nossa casa. Nós devemos testemunhar Cristo, o amor de Cristo, né, às nossas casas, aos nossos familiares e levar para as outras pessoas. É fácil? Não, não é fácil. Mas, como diz o Salmo, devemos meditar dia e noite. Isso deve ser prazeroso para cada um de nós. Sofrer por Cristo é um bem que devemos fazer para Deus e para testemunhar esse amor na vida de cada um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.